Seu salário mal cai na conta bancária e o dinheiro desaparece com a mesma rapidez que chegam os boletos para serem pagos. Você deve dizer que ganha mal. Agora, já parou para pensar que em vez de grana curta, é o seu gasto que está além do que você recebe? A educação financeira pode te ajudar a lidar com o dinheiro, a alcançar o equilíbrio entre as receitas e as despesas e a colocar o seu saldo no azul. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Vicente de Paula Oliveira, conselheiro do Instituto Brasileiro de Estudos e Gestão da Inadimplência. Luiz Carlos de Barros, educador financeiro. A professora Heloísa Borges, consultora de marketing e relacionamento. O economista Henrique Farinha e a doutora Sônia Ferreira, psicóloga cognitiva. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Vicente, o que é um mal educado financeiro? Ter educação financeira é saber economizar, é saber poupar, ou esse conceito é mais amplo do que isso? Eu diria que é um pouquinho mais amplo. Na realidade, o que a educação financeira pretende? É ensinar as pessoas a relacionar-se com o dinheiro. Com vistas a quê? Com vistas a ter uma qualidade de vida melhor. Você apontava aí recebimentos e pagamentos. Nós temos que fazer um equilíbrio entre essas coisas. E a educação financeira exatamente se propõe a isso, né? Dizer para a pessoa, olha, faça isso, não faça aquilo, haja dessa maneira e não de outra, né? O consumo, por exemplo, o consumo precisa ser consciente, o consumo precisa ser responsável, o consumo precisa ser sustentável. E há pessoas também que perguntam, quanto deve sobrar depois que eu pago as contas? Não deve sobrar nada. Tudo deve ser programado segundo os preceitos da educação financeira. Então, tem entradas, tem saídas e tem as poupanças ou as reservas, né? Tudo isso precisa ser programado. Então, a pessoa, dentro do esquema de educação financeira, tem que pensar no planejamento financeiro, né? Aí ela vai se relacionar com o dinheiro de uma maneira adulta, de uma maneira responsável, né? Para evitar duas coisas. A insolvência, primeiro a inadimplência e depois a insolvência. Sim. Né? Luiz Carlos, o Vicente falou em relacionar-se com o dinheiro. Entender o significado do dinheiro é perceber a diferença entre a sua importância e a necessidade dele? Sim, eu entendo que o dinheiro é uma forma de energia. Qualquer energia que você se relacionar mal com ela, ela pode te trazer danos. E o dinheiro, o relacionamento com ele, desde que você tenha educação financeira, você vai ter uma vida equilibrada, como o Vicente falou. A partir do momento que você entende qual é o seu eu financeiro. Existe um eu financeiro, que é a forma pela qual nós nos relacionamos com o dinheiro. De que forma você pode ter educação financeira? Você conhecendo o seu eu financeiro, você vai saber exatamente aonde está indo o seu dinheiro, aonde você emprega o seu dinheiro. E você vai ter condição de analisar o seguinte, esse emprego do dinheiro está sendo feito baseando-se num planejamento? Qual a qualidade das minhas decisões para colocar o meu dinheiro? Significa que você deixa de tomar decisões por impulso e passa a ter decisões de uma maneira melhor programada, com maior qualidade. Ou seja, você para planejar e pensar o que é que você vai fazer com o seu dinheiro. Heloísa, a mesma pegada, o mesmo gancho do Vicente. Ele falou em relacionar-se com o dinheiro. Você é consultora de marketing e de relacionamento, né? O que é essa consultoria de marketing e relacionamento? Como é que a gente se relaciona com o dinheiro? Eu não sou focada apenas no dinheiro. Quando a gente fala de marketing, de relacionamento, eu trabalho muito com profissional liberal. Então, essa liberdade de exercer a profissão, ela exige, para você ter sucesso, que você tenha uma maturidade, uma responsabilidade financeira, porque a tua entrada de dinheiro é sazonal, é diferente de um CLT. Então, eu trabalho muito o posicionamento. Você está preparado para ser um profissional liberal? Automaticamente, você vai ter que ter responsabilidade financeira. Você vai ter que administrar um ganho maior
e se segurar nos impulsos e não fazer uma grande viagem, trocar um carro, fazer um investimento, porque você vai ter uma sazonalidade. Em algum momento você pode não ter um cliente, você não pode não ter uma receita e você tem que manter uma média do teu padrão. Então, às vezes a pessoa quer exercer, quer ser um empreendedor, quer ser um profissional liberal, mas ela não tem perfil. É uma pessoa que é insegura, que precisa de segurança, que precisa de raiz, precisa daquele saláriozinho certo. Então, eu ajudo a direcionar a pessoa nesse trabalho de marketing pessoal, que é o que a gente fala, o personal brand. Você tem que se localizar primeiro, para daí você se direcionar. Então, é o eu, né? Eu achei interessante o que o Luiz falou. Você, para definir o teu eu, você é capaz de gerir o dinheiro variável, sazonal, para se organizar e manter um equilíbrio, fazer a poupança que o professor Vicente falou. Então, tudo isso vai se interligando. Então, eu ajudo com o marketing pessoal a definir a postura, a identidade pessoal. A gente faz um trabalho de psicologia positiva e de relacionamento. Como é que são essas relações familiares? Vem de um histórico de famílias que quebraram, que guardaram, que são poupadoras, que são consumistas vorazes. Tudo isso vai ter um impacto em que tipo de profissional você vai ter e como você vai levar sua carreira adiante. Então, uma família que vem de uma família permissiva ou muito abastada, talvez essa pessoa tenha dificuldade, né, de ter uma responsabilidade, um equilíbrio financeiro. Ela se arrisca numa aventura, num empreendimento e pode dar tudo errado, mas não o projeto em si. E a falta de controle de educação. E quando essa pessoa te procura para tentar essa descoberta aí da vocação financeira, ela já está endividada? Quase sempre. Quase sempre. Seria tão bom, né? A prevenção. Eu venho da área da saúde, a prevenção é sempre o melhor remédio, a melhor recomendação, mas quase sempre a pessoa está congestionada. Eu diria que o diagnóstico é ou emocionalmente, quase sempre financeiramente também, deprimida. Né? E então, às vezes, eu não trabalho, eu não sou psicóloga, né, nem psiquiatra, mas a gente pega geralmente uma pessoa atrapalhada. Então, a gente dá esse direcionamento de marketing, de relacionamento e encaminha para os profissionais que podem ajudá-los a ter saúde, né, saúde física, mental, emocional. Daí a gente faz o trabalho de recuperação. Saúde financeira também, né? Para poder chegar na financeira, tem um trabalho de base, né? Então, Henrique, as pessoas sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gastam, não é isso? E às vezes elas não sabem nem quanto ganham, né? Principalmente os profissionais liberais, né? Que tem uma receita que oscila ao longo de um período, né? De um ano, às vezes ganham muito, ganham pouco e não sabem se controlar para as fases do ganhar pouco, né? Então esse é um ponto que é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que retomar aí um pouco a história. A educação financeira, como nós conhecemos, ela é uma coisa relativamente recente aqui no Brasil. Quer dizer, o conhecimento, a estruturação desse conhecimento vem dos anos 90, basicamente, né? Eu sou economista, eu me formei nos anos 80 e não se falava em finanças pessoais aqui no Brasil. Então, isso começou mesmo nos anos 90, né? E tanto há um déficit de conhecimento que é acentuado e tanto não faz parte da cultura das pessoas e da nossa cultura de forma geral, que o governo, em dezembro de 2010, particularmente pelo decreto 7397, de 22 de dezembro de 2010, estabeleceu a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é o ENEF, que visa dar educação financeira nas escolas. Quer dizer, há um reconhecimento de que só a transmissão por meio dos pais ou de profissionais da área não é suficiente, que há de se incorporar na educação básica o conhecimento de educação financeira. Então, tem um projeto piloto que começou por 891 escolas de ensino médio em 6 estados, né, justamente para se incorporar o conhecimento da educação financeira desde cedo, para que as pessoas se preparem melhor para mais tarde elas saberem lidar com as variações, com as oscilações e com o seu próprio orçamento. Já tem algum resultado desse piloto que acontece? Já tem resultado, mas eu acho que ainda é muito cedo para avaliar, né? O projeto começou em 2011, ainda não teve a expansão que deveria ter. Há muito material saindo direcionado à educação financeira nas escolas. Várias editoras, inclusive, fazem isso. Eu sou editor também, eu tenho uma editora, que é a Editora Évora, e a gente também está desenvolvendo material para exatamente atender esse público, né? Que tem aí uma proposta, vamos dizer assim, de conhecimento transversal, quer dizer, ele permeia
Todas as disciplinas. Todas as disciplinas na medida do possível, né? E que vai passando esses conhecimentos sobre o orçamento, sobre receita, sobre o que gastar, o que é prioridade, porque uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldades em estabelecer são as prioridades. Que profissional é esse na sala de aula para isso? Porque você tem uma aula específica, depois aí tem a transversalidade para as outras matérias. Tem uma proposta pedagógica antes que está sendo feita, inclusive tem participação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em peso nisso. Então tem uma proposta pedagógica que vem atrás disso e claro que os professores são capacitados em sala de aula para utilizarem esse recurso, né? Os materiais visam exatamente dessa transversalidade e que os professores estejam em condições de passar os conceitos à medida que os assuntos vão se desenvolvendo. Que estejam em condições e que não estejam endividados. Isso já é mais difícil de saber, né? Porque senão você tem que pedir um currículo anteriormente. Agora, a gente está colocando aqui a questão endividado, parece a pessoa que está endividada é a pior coisa do mundo. Ter dívida não é ruim, o ruim é ter dívida e não poder pagar. Já se diz há muito tempo que o importante não é ter dinheiro, é ter crédito. Né? E você tem crédito se você paga. Henrique, eu queria lembrar uma coisa. Você estava falando dessa experiência da ENEF, que está sendo conduzida pela Associação de Educação Financeira Brasil. Isso. Né? Mas aqui nesta casa também há um projeto de lei para a introdução do ensino de educação financeira no ensino médio. Isso. E talvez até na oportunidade desse programa, esse projeto de lei poderia dar uma caminhada em direção à realidade, não é? Não é tarde demais no ensino médio o início desse trabalho de educação financeira? Não teria que começar lá com os pequenininhos? Concordo. Pode. Mauro, Concordo. Na DSOP nós temos uma metodologia para a educação financeira que contempla desde o ensino fundamental, com livros, focando a criança no primeiro ano do ensino fundamental, até o terceiro ano do ensino médio. Abrange todo o currículo escolar, com transversalidade. Saber lidar com a mesada. Sim, com transversalidade, como o Henrique falou. E nós temos um corpo pedagógico que prepara os professores das escolas adotantes. E é muito interessante porque as crianças, elas aprendem a metodologia e elas mudam o comportamento delas. E a gente tem relatos já de sucesso nas escolas, onde os filhos estão questionando os maus hábitos de consumo dos pais. Sensacional. Eu sou uma ferrenha defensora dessa cultura de base na primeira infância, porque eu acho que quanto mais cedo você dá esse valor do cofrinho, da poupança, de não desperdiçar, Sim. você tem chance de fazer um adolescente menos consumista, menos infantilizado, menos americanizado nesse consumo patológico, vamos dizer assim. E eu acho que é importantíssimo esse trabalho começar também fortalecido em casa. Doutora Sônia, onde é que entra a psicologia nessa história? A senhora é psicóloga cognitiva, o que é psicologia cognitiva? A psicologia cognitiva é cognitiva comportamental, né, que a gente chama. Ela vai trabalhar realmente o pensamento, a maneira de pensar. E é muito importante tudo isso que vocês estão falando, porque nós trabalhamos com isso no consultório e também no ProAmite, no Hospital das Clínicas, que trabalha com oniomania, com compradores compulsivos. Né? E, infelizmente, ninguém sabe quase que é uma doença. Como é que chama? Oniomania. Né? São compras compulsivas. E vem de um transtorno do controle do impulso, como, né, eles haviam falado do defeito no freio. E a pessoa, através de problemas emocionais, que nem sabem, mas vão entrando num redemoinho de compras e vão buscando prazer na área do cérebro, inclusive do prazer, isso está acentuado, e vai virando uma bola de neve até o ponto de se endividar. Então, é muito importante, eu acredito que até antes, na pré-escola, já se trabalhar a educação financeira, né? E a gente tem casos que as mães, pais, começam a trabalhar conosco, aprendem o nosso trabalho com a cognitiva, eles mudarem pensamentos irracionais, aprenderem a usar a razão, não só a emoção, né?
E aí, mudança de comportamento, né? Tem estudos no Brasil da quantidade de pessoas que sofrem dessa doença, que vão buscar no consumo a solução para os seus problemas, a busca do prazer? Estamos estudando, inclusive lá são as nossas pesquisas, né? Tem um estudo, inclusive, já tem dados de quando começam nos primeiros empregos, como a Heloísa falou, muito lembrado, bem lembrado, nos primeiros empregos começam a ganhar dinheiro, não sabem o que fazer com o dinheiro, começam a gastar, e geralmente com 17, 18 anos. Tem relatos no nosso trabalho de pessoas com 7 anos que já tinham o pai, não tinha como controlar, dava dinheiro, queria comprar presentinho para os amigos. É por isso que eu digo que é importante até antes, na pré-escola, a educação, né? E aí vai gastando. Agora, qual é a cura, doutora? São doenças Ficar que rico. a gente não considera como cura, né? Mas o importante é a melhora, é saber lidar com isso, né? Então, o nosso trabalho, inclusive no nosso grupo... Tem alguma bolsa? Como? Tem alguma bolsa? Bolsa reeducação? Não, nosso trabalho é na reeducação comportamental e no pensamento. Então, eles vão mudando a maneira de agir, vão aprendendo a se controlar. Tem economista junto com a gente no nosso grupo, que trabalha a economia com eles. Então, é a melhor, é o aprender a se controlar, é o aprender a fazer desde as primeiras, marcar quanto eu gastei desde lá de cedinho, Isso é importante. dia a dia, né? Minha mãe tinha um... Vamos só fechar aqui esse bloco, a gente continua no outro, vou fazer uma chamada aqui, nós vamos para o intervalo, estamos falando hoje aqui na TV Alesp sobre educação financeira. No próximo bloco nós vamos aprender a fazer um orçamento doméstico, vamos conhecer aqui quais são os vilões disso tudo. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate, estamos falando hoje sobre educação financeira. Luiz Carlos, como é que a gente faz um orçamento doméstico? Por onde a gente começa e quais são os vilões dessa historinha que a gente tem que contar diariamente sobre os gastos e os ganhos? A nossa experiência tem mostrado o seguinte, pesquisas já mostram que aqui no Brasil, em torno de 35% dos casais não sabe quanto o cônjuge ganha. Compreende? Infidelidade financeira. Exatamente. Não sabe quanto o cônjuge ganha. Pesquisas da CNC, Confederação Nacional do Comércio, mostram o seguinte, somente 31% das famílias brasileiras fazem reuniões para discutir as rendas e as despesas. O que nós propomos é o seguinte, faça um diagnóstico junto com a sua família. Anote durante 30 dias, numa caderneta, numa planilha, um papel, todos os gastos que você teve durante 30 dias. Se você tiver salário fixo, se você for autônomo ou profissional liberal, durante 90 dias é um tempo legal para você ter uma média aí do que você gasta. Fez essa anotação, o esposo, a esposa, os filhos, enfim, tudo que você gastou, tudo que você comprou. Passado esse prazo, reúnam-se novamente, olha que interessante, a gente está unindo as pessoas na família. Reúna as pessoas e estudem, vocês vão ter surpresas. De onde foi o dinheiro? Isso. Qual que é o seu eu financeiro de cada um? A partir daí, o pessoal fala, mas eu vou fazer uma reunião para cortar despesas. Ninguém quer participar da reunião. Não é. Não é cortar despesas. Primeiro, antes, viu onde vai o dinheiro? Façam o seguinte processo agora. O que é que a gente quer conseguir na vida? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos projetos? E quantifiquem esses objetivos. Quanto custa a viagem para, sei lá, para conhecer Veneza? Quanto custa a viagem para Disney? Quanto custa esse carro novo que a gente quer comprar? Quando nós vamos comprar? Quantifiquem. E aí você coloca todas as receitas que você tem, os custos dos seus sonhos, e aí o que restou é o que você vai ter que direcionar o seu padrão de vida para atender o que restou, e aí sim, você começa a ter equilíbrio financeiro.
Porque você vai poupar dinheiro. Nossa experiência tem mostrado isso. Quando você poupa dinheiro sem um objetivo, ele desaparece. E quando você tem sonhos, é interessante que você tenha sonho de curto prazo, até 1 ano, médio prazo, até 10 anos, e longo prazo, acima de 10 anos. E por que esses 3 níveis? Porque o de curto prazo, à medida que você vai salvando dinheiro para realizar aquele sonho, é um motivador, tanto para o adulto quanto para as crianças, que faz você que indo em frente, e aí você consegue ter o teu orçamento financeiro e você consegue poupar. E principalmente um ponto que as famílias esquecem é o seguinte, a questão da aposentadoria. Por quê? A gente é jovem, tem saúde, vamos trabalhando, vamos gastando, mas um dia o nosso corpo vai falar, ó, vamos dar uma parada? E aí? Nós vamos depender de quem? Só do sistema de previdência privada do governo? Vamos depender dos filhos, dos amigos, dos parentes? Então, na educação financeira, a gente pode fazer esse planejamento de independência financeira para a aposentadoria. Henrique, quais são os vilões desse controle, desse orçamento doméstico? Onde é que o dinheiro vai, que normalmente a gente não vê? Vai, principalmente, tem uma questão que é fundamental. Quais são suas prioridades, né? Então, se a pessoa não sabe identificar quais são as prioridades, ela tem um problema. Porque quem não tem prioridade não sabe onde gastar. Quem não planeja não tem futuro. Quem planeja não tem futuro. A segunda coisa é gasto em supérfluos, né? Quer dizer, então, você vai no... Eu tenho um exemplo que é muito claro, que é o seguinte, né? Então, por exemplo, se você vai ao supermercado, geralmente você é tentado a comprar aquelas coisas que estão te mostrando, querem que você compre, mas não necessariamente você deve comprá-las. Principalmente se você estiver com fome. Né? Não vá com fome ao supermercado. E principalmente se você tem que reduzir peso, que é o meu caso, você tem uma situação mais complicada. Mas, enfim, eu fiz uma comparação uma vez que, assim, quando eu ia ao supermercado com a minha esposa, eu gastava 100. Quando eu fazia essa compra, a mesma compra que eu tinha que fazer pela internet, porque você pode fazer compras de supermercado pela internet. Eu gastava 30% a menos. Uma comparação muito clara. Eu sou filho de exilados políticos. Os meus pais vieram para o Brasil no começo dos anos 60 como exilados do salazarismo. E o Salazar fez o favor de expropriar todos os bens do meu pai. Então, quando os meus pais vieram para cá, não tinham um tostão. E meu pai teve de recomeçar a vida com mais de 40 anos, 3 filhos. Não teve cuidado, ainda nasci eu, então eram 4. E aí ele era engenheiro e o diploma dele não era reconhecido aqui. Então teve que recomeçar tudo com um esforço muito grande. E a minha mãe era a pessoa de dar as notícias ruins em casa. O meu pai era o que era mais liberal e a minha mãe era o que controlava mais. O gato subiu no telhado. E a minha mãe fazia um controle de orçamento rígido, inclusive das mesadas. Então ela tinha a preocupação de você ter uma mesada perfeitamente. Então, qual é o seu valor? É tanto. Dia 1 do mês, ela abria a caderneta, punha lá o valor. E a gente ia lá pedir, mãe, precisa de tanto para ir no cinema. Perfeito. Dia tal, você pediu tanto. Dia tal, quando chegava no meio do mês, mãe, preciso de dinheiro. Sua mesada acabou. Mas como acabou? Eu estou no meio do mês. Você sabe o que você quer? Então, se você precisa de dinheiro até o fim do mês, estabeleça as suas prioridades. Você tem alguma coisa para vender que você não está usando? Venda. Se livre, faça alguma coisa, aprenda a gerir o seu dinheiro. Então, ela foi dando uma noção de gestão financeira, onde você aprendia que você tinha aquele valor e você tinha que administrar. E você estabelecia as prioridades. Ela não dizia onde você tinha que gastar, você que tinha que saber onde gastar. Né? E assim se fazia em casa. Quer dizer, essa administração dos sonhos, dos objetivos de curto, médio e longo prazo, isso é muito importante. Né? Se você não tem isso, você certamente vai gastar sem saber onde. E aí você vai se afundar. Vicente, como é que a gente torna o controle orçamentário e o eventual corte de gastos, aí se for o caso, uma tarefa prazerosa? Porque você fica ali todo dia lá na cadernetinha, marcando. Se bem que hoje em dia tem aplicativo para isso, tem, tá bem mais tecnologia fácil. ajuda, né? Mas você ficar lá marcando item por item que você gastou, não é uma coisa que dá muito prazer, né? Não, de fato não é. Você está administrando a escassez, né? E administrar a escassez é uma coisa que não traz nenhum prazer. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer. O planejamento financeiro, para mim, é a primeira grande lição da educação financeira.
que é o Luiz estava dizendo. Primeiro, o que é que nós queremos fazer no próximo ano, no próximo mês ou na próxima semana? Né? Qual é o montante das entradas aqui na nossa casa? Quais são as saídas? E eu volto, eu já disse aqui, mas volto. E a sobra? O que nós vamos fazer com a sobra? Não, não tem sobra nenhuma, tem que programar a poupança. O Luiz também lembrou o caso da aposentadoria. É uma coisa importantíssima. Né? Então, gerir o orçamento pode ser prazeroso ou não, mas tem que ser feito. Isso é que é fundamental. Como o Henrique estava dizendo, a mãe dele dava uma certa quantia, ele tem que administrar. Ou seja, ele também. Então, todos nós temos que administrar, gostemos ou não. Né? Quantas famílias chegam num certo estágio e as pessoas já vão para uma certa idade, já tem que se aposentar, ou tem que diminuir o ritmo e a receita cai, e não tem aposentadoria, e não tem seguro de vida, e não tem jazigo. Quer dizer, se a pessoa morre, não tem nem onde cair. Literalmente ele caiu morta, né? Não tem plano de saúde, ou vai se preocupar com o plano de saúde quando os gastos sobem, aí percebe, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a carência, né? E a carência. Heloísa, o que a gente tem que levar em consideração antes de tomar a decisão de gastar ou não gastar? Eu acho que aí tem esse contexto da prioridade, né? E quando a gente fala de marketing e de relacionamento, marketing é tudo que envolve uma venda. Então, você tem que vender uma ideia. Se é o pai que está falando essa decisão, vamos comprar um apartamento, e eu achei interessante, Luiz, eu trabalho muito com marketing e relacionamento, o resgate da família, é um trabalho até parecido em outro estágio, mas resgatar a família através do marketing, o prazer de estar junto. Nós estamos vivendo, né, um distanciamento. Né? O nosso momento atual, a internet, a web, a molecada trabalha uma ao lado do outro, mas não se fala. Então, essa coisa familiar parece que não tem nada a ver com a educação financeira, mas você compartilhar, né, um café com bolo, a gente está resgatando alguns valores que na nossa geração tinha e essa geração mais nova não tem. Então, eu acho que esse marketing, essa negociação que envolve o relacionamento, por isso que uma coisa está muito junto com a outra, você tem que vender a ideia, conquistar, através de um bom relacionamento, o apoio para um bem maior. Então, nós vamos fazer um sacrifício nesse momento, nós vamos sacrificar todo o restaurante luxuoso, ou ir para a praia todo final de semana, e nós vamos nos permitir uma vez ao mês fazer uma saída, vamos celebrar em família porque nós vamos fazer uma viagem bacana, ou porque vamos trocar um carro, ou porque vamos comprar um apartamento maior para o bem-estar da família. Então, eu acho que a decisão é caso a caso, né? Cada família tem a sua prioridade, a sua necessidade, mas eu acho que a grande contribuição que eu posso dar é o marketing do relacionamento. Você pode vender essa ideia não de uma forma sofrida. O Henrique deu a experiência da caderneta. O meu marido fez uma coisa muito interessante que eu não tinha na cultura da minha família. Ele dá a mesada para os filhos e, no final do mês, quem economizar, ele dobra na poupança o que economizou. É uma decisão, a mesada tá para ele desfrutar. Mas se sobrar, você devolve que ele põe na poupança o dobro. Então, nós temos um que quer ficar milionário através da economia. Eu estou preocupada que ele fique avarento. O meu mais velho é muito econômico. De repente, ele vai falir o pai, né? Tem que cobrir tanto que daqui a pouco... Não, mas é uma coisa bem calculada. Mas é Virou interessante. banco, né? Mas é interessante esse conceito. Olha, a mesada é para você fazer o que você quiser. Mas se você tiver, ele premia. E eu não tive essa educação financeira na minha casa, então eu aprendo muito com isso, eu acho muito bacana. Então eu acho que o relacionamento interpessoal, ele ajuda muito a esse caminho da educação. Ou seja, você está dizendo que o planejamento financeiro que o Luiz nos colocou ajuda a integração familiar, né? Eu acho que o relacionamento facilitado ou mais fortificado ajuda o marketing, né, que é a conquista de um ideal que o casal ou a família quer ter. Então fica mais suave, fica mais todos engajados por um planejamento que vai dar um resultado. Sônia, como é que fica o aspecto psicológico das pessoas numa família endividada? Como é que é um efeito dominó, né? As peças vão caindo porque... E os mais velhos são os modelos, né? Então, se pai e mãe não sabem controlar as finanças, os filhos fatalmente vão repetir
esse comportamento, né? E é muito interessante quando chegam e começam a fazer o tratamento. Nós tivemos casos de a mãe, porque a gente dá as pequenas metas, a gente começa com a motivação para a mudança. Então, na motivação para a mudança, eles vão com pequenas metas e elas vão percebendo que eles vão conseguindo concretizar as metas, vão se animando e vão para metas maiores, até depois formar uma planilha, formar uma listinha de ir para o supermercado e não olhar para os lados e direto, fiz a lista, vou, e as crianças vão junto. Então, as crianças fazem junto com a mãe a lista. Vamos ver se sobrar um dinheirinho, podemos comprar alguma bobagenzinha, um biscoitinho, vamos. Então, aí eles fazem, deixam do lado 3 ou 4 ideias de se sobrar, e sobrou, então agora nós vamos escolher entre eles qual que a gente quer, e aí eles vão. Então, a criança, ela é um modelo, e a mãe se cuidando, fatalmente as crianças vão aprendendo a agir corretamente também dentro das finanças, né? Você está aqui na TV Alesp, no programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje é educação financeira. No próximo bloco, qual o momento certo para se investir? Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre educação financeira. Sônia, os pais gastões vão sempre mostrar esse modelo para os filhos todos vão reproduzir ou vão ter aqueles que vão ver que a coisa não é por aí e vão fazer exatamente o contrário? O contrário, realmente. Então, os extremos, né? Ou os que reproduzem e vão gastar e acham que tudo podem, ou aqueles que realmente não gastam, se seguram e às vezes querem realizar um sonho e vão protelando, não querem ter problemas como os pais tiveram financeiros, então eles não querem ter nem imóveis, não querem ter nada para não ter dor de cabeça. Então vai de um extremo e ao outro. Que né? também não é bom esse comportamento. Não, de jeito nenhum. E como é que Também fica sofre. no equilíbrio aí? Precisa buscar o equilíbrio, é o que a gente sempre conversa, né? Nem tanto além, nem tanto aquém. Nós temos que trabalhar com os pensamentos, mudança de comportamento, para buscar esse equilíbrio. Né? Quem não gasta muito vai começar a perceber. Eu tive um cliente há muito tempo atrás que ele queria ter sapato, mas não, ele estava sempre com aquele. E tinha dinheiro, né? Mas por conta, provavelmente também disso, não se dava o direito de ter. E aí nós trabalhamos isso, né? De ele se dar o direito também de ter, saber como ter e usar aquilo que ele escolhia, né? Porque ele às vezes comprava e nem usava. Ele era tio Patinhas. É. Só queria acumular, um acumulador. Que também não traz satisfação. Não traz satisfação, né? Não traz felicidade, né? A acumulação, você pode até ter uma fase mais acumulação, mas você tem que saber que não dá para viver só acumulando. Né? Sim. Teve época da minha vida que eu e minha esposa pusemos como objetivo que a gente vivia com 30% da renda. A gente ganhava bem, não tinha filhos, então a gente estabeleceu, a gente vai ter uma fase que a gente vai poupar mais, vai acumular mais para realizar os sonhos mais lá na frente. Mas hoje em dia já é muito mais difícil, não dá nem para pensar em realizar essa meta, porque os gastos mudaram, nós temos filhos, tem outras prioridades, e aí a coisa muda, mas você tem que saber como... E é um aprendizado, porque você, quando faz uma família, você vem com a sua bagagem, e a sua esposa e o seu marido vem com outra bagagem. Isso. E juntar isso, misturar e transformar em uma cultura familiar equilibrada não é fácil. Luiz Carlos, qual é o momento certo para se investir? Aí a gente tem que falar daqueles que estão com sobra, aqueles que estão com o saldo no azul, né? O momento certo para se investir, na minha experiência, mostra o seguinte. Primeiro, se você está endividado, resolva essa questão de dívida. Resolva essa questão de dívida. Resolvida a questão de dívida, como é que você resolve? Faça o diagnóstico, envolva a sua família, monte o seu orçamento, salve o dinheiro para realizar os seus sonhos e, a partir daí, você começa a fazer investimento. Agora, as pessoas que conseguiram equilíbrio financeiro e que vão fazer investimentos, a gente percebe uma carência muito grande, porque boa parte da população fala, bom, eu vou investir em caderneta de poupança.
que hoje, em função da legislação, não é o melhor investimento. Então, além da educação financeira, existe uma carência em educação e investimentos. Que é um segundo passo. Sim, esse é um segundo passo. Educação em investimentos. Tópicos avançados. Exatamente, exatamente. Mas por que eu estou abordando isso? Porque muitas pessoas seguem uma metodologia de educação financeira, como essa da DSOP, começa a ter resultados e aí fala, bom, aonde eu vou colocar os meus sonhos? Isso. E O porquinho. Exatamente. O primeiro, para realizar em um ano. É um valor pequeno? Você pode colocar numa poupança, mas sabendo que, à medida que você alcançou aquilo, existem outras opções de investimentos. E o mais interessante que a gente percebe, quem vai fazer o investimento, você começa a aprender e você vai se motivando cada vez mais. É um círculo virtuoso aí. Porque você faz o teu planejamento financeiro, você salva dinheiro e aí você investe de uma maneira inteligente. Consciente. Né? E vai se retroalimentando esse sistema. E, principalmente, a gente passa isso para as crianças. É interessante isso, que os pais, essa questão de dinheiro, envolvam as crianças. Porque, como a Sônia falou, começa da base, né? Isso. Uma criança que teve educação financeira, ela tem grandes chances, como o Henrique falou, de ser um adulto equilibrado financeiramente. Agora, Vicente, quando você chega a essa conclusão de que a poupança já não é mais o melhor negócio, você já fez a sua economia lá e vai mudar de investimento, aí você já começa a pensar, ganhos altos. Ganhos altos não significam sempre riscos maiores Riscos, também? claro. E aí o você ganho pode... está em função do risco que a gente corre, né? Quanto maior a perspectiva de ganho, o risco está associado. Esse já é um terceiro passo, então, quer dizer, educação para o investimento, depois educação para enfrentar o risco nesse investimento. A questão Eu diria do que risco... o investimento, quando você pensa em investir, por exemplo, imóveis, caderneta de poupança, outra aplicação financeira. Letras do Tesouro. por Letras exemplo. do Tesouro. Né? E tem que pensar numa série de variáveis capazes de lhe dar, em primeiro lugar, segurança. Segundo, rentabilidade. Né? Essas coisas têm que estar associadas. E sempre pensando no quê? Na maximização do rendimento e na minimização do risco. Poupar e investir são coisas diferentes? Não, são eventos diferentes. Uma coisa, poupar, o que é? É a diferença entre o que você recebe e o que você gasta. Isso é a poupança. Né? Agora tem as aplicações financeiras que são variáveis. Começa da caderneta de poupança, que, segundo o Luiz, não é a coisa mais interessante Na hoje. situação hoje, não. Né? Você pode aplicar em letras do Tesouro. Mas aí tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, quando você toma a decisão de que você... Primeira coisa, você fez sua prioridade, fez seu orçamento, tem uma sobra, tem uma coisa que é muito importante aí, que é disciplina. Sim. Então, muitas vezes, você vai começar pela poupança, por exemplo, um fundo de pensão, que muitos jovens hoje, já com 20, com 21 anos, estão pondo em fundo de pensão. Não é o melhor investimento do ponto de vista de rentabilidade. Né? Porém, é uma forma de disciplinar o orçamento. Todo mês sai aquele dinheiro para aquela conta e a pessoa já sabe que ela não conta com aquele dinheiro para o gasto diário. Quer dizer, Não teve é acesso. um primeiro passo. O segundo passo é, bom, agora eu tenho disciplina, eu tenho dinheiro, bom, vamos começar a pensar no que fazer com esse dinheiro para aumentar a rentabilidade. Então, você vai seguindo passos nessa questão do planejamento financeiro e que são frutos da evolução da sua educação financeira. Sônia, qual é o efeito, por exemplo, de um empréstimo? A pessoa contrai um empréstimo, ela tem um endividamento, o efeito psicológico disso. Ela tem um endividamento, ela passa a ter uma preocupação com esse endividamento, ela tem uma responsabilidade em pagar essa dívida e aí ela começa a pensar no corte de gastos necessário para poder cumprir isso. Quer dizer, qual é o efeito psicológico também? É quando a pessoa faz um empréstimo, ela fica mais controlada? Isso é possível? Quando faz o empréstimo... Ela fica mais controlada porque ela sabe que ela precisa pagar aquilo. Psicologicamente, ela modifica. Ela faz aquele empréstimo, ela tenta pagar, às vezes não consegue pagar aquele empréstimo, aí ela faz outro empréstimo, e aí também não consegue pagar. E quando elas chegam para nós,
já estão com vários empréstimos, uma dívida enorme. Então, é um momento de parar, que a gente fala, é respirar, olhar para aquilo e ver de que maneira realmente nós vamos poder até chegar nos que auxiliarem, emprestaram, de que maneira eu posso lidar com essa dívida, de que maneira eu posso dividir, ela vai negociar essas dívidas para poder ter um pouco de paz, porque ela chega em sofrimento enorme. Então, Heloísa, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Quer dizer, a prática que a doutora Sônia explicou, quer dizer, a pessoa vai atrás de outros empréstimos para cobrir os anteriores. Mas, na teoria, ela não ficaria melhor, estaria mais preparada para enfrentar aquele endividamento e daí passar a se organizar melhor e cortar os gastos. Fazendo empréstimo, você diz? Fazendo... A responsabilidade de ter um empréstimo na mão e pagá-lo. Eu vejo assim, são cenários, né? Que quando chega na doutora Sônia, a pessoa está caoticamente, já está adoentada, tamanho e volume das dívidas. Então, precisa de uma ajuda emocional para negociar. O que a gente vê no mercado é que, se juntando tudo e fazendo uma negociação e parcelando, a pessoa começa a ver uma luz no fim do túnel. Então, eu acredito que é um começo de melhoria, de salvação, se a pessoa conseguir se organizar. O que é difícil, mas quando estoura tudo, aí até as instituições bancárias começam a já negociar de uma outra forma. Uma negociação. Eu até acho que é muito mais difícil enquanto está devendo e acreditando que vai dar certo, do que quando a pessoa quebra. E quando a pessoa quebra, até a instituição, que é o grande vilão, ela já vê com outros olhos, já coloca no perdas, então fica uma negociação mais fácil. Mas eu acredito, né, por favor, os profissionais me corrijam, mas eu acho que isso gera um alívio. Às vezes, quando passa de todos os limites, enquanto a pessoa está muito ansiosa, querendo, né, nadar, ela vai fazendo mais bobagens. Um dos primeiros passos é quebrar o cartão de crédito que a gente faz. Você tem que tirar o crédito, um sofrimento tremendo, mas a gente faz isso, inclusive, lá na sessão. Vamos cortar. É um choque. Aliás, é um choque. O cartão de crédito e o cheque especial são os dois grandes vilões. Isso. Porque é um empréstimo fácil. Isso. Né? Você vai comprando, depois chega no fim do mês, vem o cartão de crédito, não, eu vou pagar só 10%. Ele não sabe o juro que está pagando. É isso mesmo. Usa o cheque especial e também não sabe o quanto vai custar isso. Quer dizer, não precisa nem fazer um empréstimo. Está ali na mão, está disponível já. E esses são, para mim, os dois grandes vilões dos problemas. Sem aproveitar que você está com a palavra, nós temos 5 minutos, um tempo aqui para a conclusão de cada um sobre o nosso tema, até 1 minuto, por favor. Eu acho que a educação financeira é uma coisa muito importante na vida de cada um de nós. Nós temos que nos equilibrar financeiramente para desfrutar de uma vida com qualidade. Daí, para mim, a importância da educação financeira. Heloísa, sua conclusão sobre o nosso tema, por favor. Eu acho que as pessoas têm que primeiro saberem o que elas querem para si, ter uma marca profissional, saber fazer as escolhas, e quanto mais empreendedor ou profissional liberal você quiser ser, mais você vai ter que desenvolver responsabilidade financeira. E a educação financeira, ela é uma ferramenta imprescindível para o sucesso de uma criança que vai virar um adolescente responsável, que vai virar um adulto próspero. Então, eu acho que a gente tem que apoiar muito essa causa e começar a trabalhar constantemente, hoje, ontem, sempre, desde pequeno, para a criança aprender a dar o valor para o dinheiro. Sua palavra final, Sônia, na sua área de psicologia cognitiva. Eu também concordo, realmente é muito importante a educação financeira, e o que eu costumo dizer, até da pré-escola, né, para que as crianças já aprendam a lidar. E as pessoas que estão com o problema, né, da oniomania e das compras compulsivas, perceberem que não estão no fim do poço, né? No fundo do poço. Tem como olhar para as dívidas, tem como se organizar e renegociar as dívidas para poder ter uma vida mais feliz e mais em paz, né? Henrique, sua palavra final, até 1 minuto. Eu acho que um ponto importante é que a educação financeira não pode ser vista pelas pessoas como privação. Ela é uma ferramenta para planejamento e para que as pessoas vivam um futuro melhor, com liberdade de realização dos seus sonhos, das suas prioridades, do seu dia a dia, né?
Acho que esse é o ponto mais importante, né? E a educação desde cedo só ajuda as pessoas a identificarem que esse é um caminho para ter uma vida tranquila. Luiz Carlos, sua palavra final, até 1 minuto. Eu queria que você incluísse bem objetivamente no seu comentário, uma pessoa tem uma dívida e aparece um dinheiro, ela deve pagar essa dívida com esse dinheiro que apareceu ou não se descapitalizar, guardar esse dinheiro e investir em outra coisa? Ok. Bom, respondendo a pergunta do Mauro, não dá para falar, olha, faça isso. Primeiro, é importante você ver o diagnóstico que você tem, as circunstâncias que você tem e fazer uma análise. O juro dessa dívida, se eu vou antecipar o pagamento, quanto eu teria de deságio? Se eu pegar esse dinheiro e eu fizer uma aplicação, quanto é que eu terei de ganho? Terceiro, esse dinheiro, ele pode me ser útil numa situação de incerteza, numa emergência na minha vida? Quanto eu tenho guardado se, por exemplo, eu perder meu emprego hoje? Quanto tempo eu consigo manter o meu padrão? Então, basicamente, é fazer essa análise antes de tomar a decisão de ir lá e falar, olha, eu vou quitar a dívida. Com relação à educação financeira, o que eu quero deixar como mensagem final é o seguinte: pense sempre nos seus sonhos em primeiro lugar. Os seus sonhos da sua esposa, dos seus filhos e o seu sonho familiar. Por quê? Com a educação financeira, você conquista liberdade. E eu sempre pergunto para as pessoas que a gente trabalha com a educação financeira, você quer conforto ou você quer liberdade? Tendo liberdade, eu creio que a gente tem uma qualidade de vida muito maior. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre educação financeira. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Boa educação financeira para você. Tchau, até o próximo programa.